Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família, em nome de Jesus. Que vocês aí tenham uma quarta-feira abençoada na presença de Deus. Que a paz de Deus esteja sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua vida. Que você seja bem-sucedido em todos os seus caminhos. Amém? Eu declaro uma vida em abundância. Eu declaro saúde. Eu declaro a vitória sobre todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amados, vocês que ainda não inscreveram no canal, inscreva no canal, que dessa maneira você me ajuda a estar fazendo essa mensagem para você meditar. Compartilhe com alguém e não esqueça de dar o joinha quando você ouvir a mensagem aí. Amém? Amados, vamos ler um texto hoje que está lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12, está dizendo assim: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz. Em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura, ou passando privações. Louvado seja Deus. Amém? Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele vai estar nos ensinando, né? Ele vai estar nos conduzindo a um nível de comunhão, meus amados, a um nível de comunhão a qual nós mergulhamos nesse nível e nós conhecemos tanto a Deus, tocamos no Senhor pela fé, que nós somos completamente preenchidos pela presença de Deus e nada mais vai fazer falta para mim, nada mais vai fazer falta para você, porque nós, meus amados, mergulhamos nessa presença, nesse poder glorioso. E ele vai dizer, né, aqui: aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Ele vai dizer que ele aprendeu o mistério. Então aqui há um mistério, meus amados, a ser revelado para mim e o mistério ser revelado para você. E quando a gente compreende esse mistério, quando a gente entende esse mistério, meus amados, aí a gente mergulha no nível mais profundo de felicidade, de alegria que a Bíblia pode nos conduzir. É onde nós encontramos aqui no texto aqui, se nós for subir um pouquinho acima aqui em Filipenses, no 4, aqui no versículo 7, ele vai dizer, é onde a paz de Deus, né, que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração. Amém? Há uma paz a ser derramada sobre a minha vida e há uma paz a ser derramada sobre a sua vida. E essa paz, ela excede todo entendimento, ela excede toda sabedoria, porque ela vem de Deus. Não é algo que se aprende por mérito humano, por compreensão humana, por sabedoria humana. Você precisa abrir o teu coração para essa paz, para esse encontro com o Senhor, para você viver isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. O segredo de viver feliz. Ele aprendeu o mistério. Você pode ver que no começo do ministério do apóstolo Paulo, em inúmeras passagens da Bíblia, ele vai dizer que ele pensou que, né, não terminaria com vida. Amém? Mas no momento de grande tribulação, o Senhor veio e socorreu a ele. Amém? Isso foi parte do aprendizado de apóstolo Paulo, a confiar em Deus, a ter uma experiência com Deus, a chegar a um nível, meus amados, até você compreender verdadeiramente que o Senhor é com você e você é inabalável, você é intocável, o Senhor está com você, amém? Você se torna intocável porque independente da situação, independente da turbulência que se levantar, independente da tempestade que se levantar contra a sua vida, você permanece em paz, amém? E esse é o nível, meus amados,
a qual o cristão só pode atingir se ele mergulhar na presença de Deus. Amém? É um mistério que só é revelado para aquele que anda com Deus. Amém? Você pode ver também na Bíblia que o apóstolo Pedro havia sido preso, colocado no cárcere, na cadeia, e no dia seguinte, Herodes queria executar ali o apóstolo Pedro, E só que o apóstolo Pedro estava tranquilo, ele dormiu tranquilo, teve uma boa noite de sono tranquilo, e a igreja intercedia e orava por Pedro, e os anjos do Senhor foram lá, abriu a porta e tirou Pedro do cárcere, tirou Pedro da prisão. Mas o mais interessante é que Pedro ele estava tranquilo, sabendo que havia uma sentença de morte para ele. Porque, meus amados, Pedro sabia em quem ele cria, sabia em quem ele acreditava. Amém? E nós só compreendemos esse mistério aqui da palavra de Deus quando a gente verdadeiramente caminha com Deus, tem um encontro com Ele e passa a conhecer a Deus. Amém? Você só passa a conhecer uma pessoa quando você passa a ter intimidade com essa pessoa. E da mesma maneira, meus amados, nós passamos a conhecer a Deus quando nós temos intimidade com Ele, quando nós passamos um tempo com Ele. Quando você começa a trabalhar para a obra de Deus, quando você começa a meditar na palavra de Deus, quando você começa a saber qual é a vontade de Deus. E quando mais você compreende a vontade de Deus, meus amados, mais paz Ele derrama no seu coração. Até chegar um ponto de você não se preocupar. Se você for meditar, apóstolo, Paulo aqui, ele vai dizer aqui que, se você for ler ali em 2 Coríntios, ali, você pode estar lendo ali em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele vai estar dizendo ali que ele aprendeu, a passar por tribulações, a passar por luta, ele passou por náufrago, ele passou por várias dificuldades, por várias privações, mas o Senhor, porém, os livrou de todas elas, amém? Ele vai dizer ali que grande tempestade se levantou contra a vida dele, Muitas vezes ali ele chegou ao ponto de pensar que ele não ia sobreviver, mas Deus deu graça e deu para ele o livramento. Amém, amados? Então há um mistério para você viver, há um mistério para você se achegar debaixo dessa plenitude, e esse mistério ele é revelado quando você, meus amados, tem uma intimidade com Deus, e aí você não é mais abalado pela circunstância, você não é abalado mais por aquilo que acontece ao seu exterior. Você vai fazer como Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, que dele haveria uma grande descendência, e ele se manteve firme nessa promessa, ele creu nessa promessa, e Deus deu para ele Isaac. Depois Deus vai pedir para ele Isaac, e ele acreditava tanto em Deus que ele disse: eu vou oferecer o meu filho, Deus vai trazer de volta o meu filho, Quando ele vai subir na montanha, ele fala para o servo dele: nós subiremos, iremos adorar o Senhor e voltaremos, E pede para o servo dele ficar ali, porque ele tinha fé, ele acreditava naquele que prometeu a ele. A caminhada de Abraão aqui com Deus, ele passou a confiar em Deus, a ter um relacionamento com Deus. O mistério de Deus foi revelado para Abraão. O mistério de Deus foi revelado para o apóstolo Paulo, foi revelado para Pedro quando ele estava na prisão. Da mesma maneira, meus amados, se você começar a caminhar com Deus, ter uma intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus, esse mistério vai ser revelado para você. É uma paz que vai ser derramada no seu interior. Você não vai ser mais abalado pela circunstância. Você vai firmar na verdade da palavra. Você vai firmar em Cristo. Você vai firmar na verdade do Evangelho. Você vai aprender, você vai declarar aqui o que o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses 4,13.
posso tudo naquele que me fortalece. Você vai ver que você pode tudo em Deus, tudo é possível para você estando em Cristo, porque é Ele que fortalece você, é Ele que dá graça para você, é Ele que dá paz ao seu coração, que dá tranquilidade ao seu coração, que faz você manter firme na presença dEle, quando você passa um tempo com Ele, quando você compreende a Ele, amém? Quando você serve a Deus, não, meus amados, por aquilo que você ouviu, mas você passa a ter uma experiência com Ele. Aqui é o segredo, meus amados, do mistério ser revelado, amém? Não é algo que nós podemos explicar, né, naturalmente, não é que você diz faz isso e faz aquilo, não, meus amados. É algo que você só aprende caminhando com Deus, quando você abre o coração para Ele. Somente o Espírito Santo pode revelar para você esse mistério, essa paz, a qual você não será abalado por nada. Você estará firme sobre a rocha. Sobre qualquer situação, você vai dar glória, porque você sabe que o Senhor é com você. Amém? Você pode ver ali, Paulo, quando estava ali em Atos, ali, ele recebe, né, uma visão do que aconteceria com ele quando ele fosse para Jerusalém, mas mesmo assim ele manteve firme, ele diz que estava preparado até para a morte, amém? Por quê? Porque Paulo estava firme na palavra de Deus. Outra situação também você pode ver em 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 7 ali, a igreja passava por uma grande perseguição, os cristãos começavam a ser perseguidos, começavam a ser mortos. Paulo estava preso no cárcere em Roma e Timóteo desesperado e escreve para Paulo. E Paulo na cadeia, ele conforta Timóteo que estava com medo de ser preso, porque Paulo estava em paz. Ele sabia, meus amados, em quem ele cria. Ele sabia que Deus era fiel. Ele dizia, né? Vocês podem me prender aqui, mas a palavra de Deus, ela é intocável. Ela não tem como vocês prender. Paulo chegou a um nível de mergulhar na presença de Deus, de compreender verdadeiramente os mistérios de Deus, de ter uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, amém? Quando mais tribulação, quando mais aflição vinha sobre a vida dele, meus amados, maior era o refrigério. Ele passa a compreender. Quando ele está fraco, aí ele se torna forte, porque é o poder de Deus que fortalece ele. Ele vai dizer em Efésios 6:10, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Paulo aprendeu a fortalecer no Senhor. Ele aprendeu por caminhar com Deus, por passar um tempo com Deus, por poder ter uma intimidade com Deus. Amém? Se você passar um tempo com Deus, tiver uma intimidade com Deus, Deus vai revelar para você esse mistério, Deus vai abrir para você o coração dele e vai derramar paz sobre você. Sobre qualquer dificuldade, qualquer adversidade, você não temerá, porque você sabe, João 4:4, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Você não mais vai ser abalado pela circunstância, pelo vento, pela tempestade, porque você sabe que você pode tudo em Cristo, e é Cristo que te fortalece, é Cristo que faz de você um vencedor. Amém? Então mergulhe nesse mistério, faça como o apóstolo Paulo, abra o teu coração, passe um tempo com Deus, amém, meus amados? Isso aqui, meus amados, você aprende somente mediante a graça de Deus, você aprende somente se você abrir o coração para Ele, se você passar um tempo com Ele, se você meditar na palavra dEle, amém? Só Deus pode dar essa paz para você, que está em Filipenses 4:7, ela excede todo entendimento. E essa paz, meus amados, ela é ilógica pela sabedoria humana, amém? A sabedoria humana não pode obter essa paz, a sabedoria humana não vê sentido nessa paz, porque ela vem de Deus, e a mente do homem, ela é limitada, mas a mente de Deus, meus amados, ela é infinita, ela é gloriosa, ela é poderosa. Então nós temos que aprender esse mistério, mergulhar na presença de Deus, caminhar com Deus, amém? Busque essa paz que excede todo entendimento. Passe tempo com Deus, abra o teu coração para Ele, leia a palavra, coloque um louvor aí e se renda diante da presença dEle. Somente dobra o seu joelho,
diante da presença do Espírito Santo de Deus e peça a Ele, Espírito Santo de Deus, me ensine a mergulhar na Tua presença, me ensine a confiar em Ti, revela para mim o mistério aqui que o Senhor revelou aqui para os Seus apóstolos, revela esse mistério para mim, porque a Tua Bíblia diz, a Tua palavra diz em Efésios 3:20, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. E esse poder que opera em nós é o Santo Espírito. Amém? Então se renda diante da presença desse Deus, busque a presença dele e ele trará paz ao seu coração. Amém? Deus abençoe a sua manhã em nome de Jesus.